E agora nós vamos falar sobre os cuidados com o coronavírus. Nós estamos em contato com o médico oncologista Felipe Teles de Arruda. Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Denise? Bom, doutor Felipe, há uma grande preocupação com as pessoas que têm doença crônica e entre as doenças que exigem maior cuidado por causa do risco de contaminação pelo coronavírus estão exatamente aqueles que têm tratamento com câncer. Eu queria saber exatamente quais são os riscos, os cuidados, e muitas pessoas estão fazendo quimioterapia, tratamentos muito pesados, tem a questão da imunidade. O que o senhor recomenda? Nós sabemos, Denise, que o paciente com câncer é um paciente mais fragilizado, assim como os pacientes idosos. Isso predispõe a uma maior gravidade das doenças. Então, o coronavírus vem sim incidindo de uma maneira mais grave no paciente com câncer e gerando uma mortalidade maior. Nós vimos através da população chinesa que aproximadamente 5,6% de pacientes com coronavírus, com câncer, morreram, comparados com 2,3% da população geral. E a gravidade afetou aproximadamente 50% desses pacientes, comparado com 16% das populações que não tinham câncer. Então, o câncer por si só é um fator de risco de severidade e mortalidade quando associado ao coronavírus. Nós temos que salientar que os pacientes com maiores riscos são aqueles que passaram por um procedimento cirúrgico, que estão em uso de quimioterapia ou até mesmo imunoterapia. Aqueles pacientes com doenças hematológicas como o linfoma, a leucemia e o mieloma múltiplo, pacientes que realizaram um transplante de medula óssea e estão em uso de quimioterapia. Nem todos os pacientes com câncer são imunossuprimidos, mas devem tomar as medidas preventivas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e fomentada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Sociedade Brasileira de Radioterapia. Entre eles, a lavagem da mão de 40 a 60 segundos, o uso do álcool gel de 20 a 30 segundos, ao espirrar, colocar a região do braço na frente da boca para não ter a transmissão via gotícula, não colocar as mãos em boca, nariz e olho. Evitar regiões de conglomerados de pessoas para não ser contagiado. E também sempre lembrar que nós estaremos sempre com esses pacientes. A recomendação é que nós não interrompamos nenhum tipo de tratamento por causa do coronavírus. Eu ia perguntar exatamente isso, porque são pessoas que estão em tratamento, que muitas vezes têm de ir até hospitais, e hospitais que podem estar atendendo pessoas contaminadas com coronavírus e tem o problema de dificuldade, inclusive, de identificar, né, de não ter exames para todos. Então, às vezes, a pessoa não está se sentindo bem, procura o hospital. Nesse caso, é recomendado o uso de máscara, algum cuidado adicional quando a pessoa vai fazer ou quimioterapia, radioterapia, alguma coisa assim? O uso de máscara atualmente está estabelecido para as pessoas sintomáticas. Então, pessoas com tosse, febre, coriza, falta de ar devem utilizar a máscara. Atualmente não existe nenhuma recomendação que o paciente deve utilizar essa máscara de maneira rotineira. E sim deve evitar o contato com pessoas sintomáticas e também pessoas que estiveram em viagem para o exterior e até em regiões com alto índice do coronavírus em nosso país. Agora, doutor Felipe, a gente percebe que em várias áreas da medicina está havendo interrupção dos tratamentos, até por uma recomendação, por causa de cuidado médico. Então, são médicos dermatologistas de algumas áreas, dentistas que estão parando. No caso do tratamento oncológico, os médicos vão continuar trabalhando normalmente? Tem alguma mudança em termos de atendimento, não do lado do doente, mas do lado do profissional médico? Perfeito. Todos os atendimentos ambulatoriais que não geram gravidade serão avaliados caso a caso e podem sim ser agendados no futuro. Porém, os pacientes com gravidade nós temos que atender, pois o câncer é uma doença tempo-sensível. Nós não podemos dar espaço entre o início do tratamento e o final, pois essa doença pode progredir. Nós temos que salientar que sempre a prevenção é o melhor caminho. E isso foi a base que nós utilizamos em um projeto. Nós temos que, primeiro, prevenir o câncer, para depois prevenir as doenças relacionadas ao câncer. Esse projeto está sendo divulgado nacionalmente e está concorrendo ao prêmio Inovação em Saúde. Todos podem conhecer, chamado Oncotur. Prevenir o câncer é melhor do que remediar. Sim, agora seria recomendado o isolamento?
O isolamento não é recomendado de maneira global, e sim o afastamento daqueles pacientes que têm contactantes com sintomas. Então, pacientes com câncer devem se afastar de qualquer pessoa que tenha sintoma, tosse, febre, coriza e até mesmo falta de ar. Agora é uma dificuldade de qualquer tratamento e muitas vezes a pessoa está fragilizada e não sabe exatamente que tem um outro problema. O coronavírus, ele pega mais o organismo que está mais debilitado e muitas vezes a doença nem é identificada, não é? Qual a recomendação geral que o senhor teria para a população? É evitar o contato mesmo. Isso, exatamente. Hoje saiu um estudo muito grande numa revista chamada Science. Nós vemos que 79% das transmissões ocorreram em pacientes, em pessoas assintomáticas. Isso gera um conflito entre essa informação e aquilo que a gente tem que fazer. A recomendação para a população geral é sim manter o afastamento e nós temos que proteger, como muito bem dito pelo nosso Ministro da Saúde, os nossos idosos. E agora, levantando essa bandeira, os idosos e os pacientes com câncer, vamos protegê-los, vamos fazer o isolamento, evitar que crianças visitem esses pacientes e fazer com que esses pacientes estejam protegidos, pois eles são os que mais sofrerão, infelizmente, dessa pandemia que vem acometendo o nosso país. É isso, conversamos com o Dr. Felipe Teles de Arruda, médico oncologista. Dr. Felipe, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço pelas informações, um forte abraço.